Eu vou trazer, claro, já o meu timaço todo aqui, porque a gente vai iniciar a análise desses dois discursos muito fortes. Boa tarde, Larissa. Vamos aqui, do que a gente joga eles no telão como sempre? Boa tarde, Larissa Rodrigues, Yuri Pita e Fernando Nakagawa. Quando puder, pode chegar, porque o dia hoje muito pesado no mercado financeiro. A Bolsa já abriu mergulhada no buraco por conta da sinalização de que a Aloysio Mercadante pode assumir o BNDES. Yuri, por onde você quer sair, né? Lula ou Alexandre de Moraes? Dois discursos com mensagens igualmente eloquentes e com um pilar, né? A crítica ao ataque deliberado às instituições com base em desinformação. Boa tarde de novo, queridos. Boa tarde, Dani, Larissa, quem está com a gente no 360. Não só esse contexto do ataque às democracias, mas o desafio que é presente, não só no Brasil, mas na comunidade internacional, que foi mencionado por Lula. Me chamou bastante atenção no discurso do presidente eleito, após ser diplomado, propor essa governança internacional e considerar que esse enfrentamento ao discurso de ódio, aos discursos antidemocráticos, é uma missão transnacional. Ele chegou a usar esse termo de que esses ataques de ódio, os inimigos da democracia não têm pátria nem fronteiras. E a gente sabe que há, de fato, conexões de muitas das estratégias dos discursos, há muita semelhança no conteúdo e na forma de agir daqueles que não respeitam o funcionamento das instituições democráticas. E isso é bastante importante, porém, de muito difícil implementação. Mas claro que com a projeção internacional que Lula tem ao ressaltar essa questão no seu discurso de diplomação, tem um outro peso, um caráter diferente. E aí isso se conecta com o que pode ser feito dentro, nas nossas fronteiras, no nosso território, por parte da justiça. Ou seja, e aí sim conecta com o que você já destacou do discurso do ministro Alexandre de Moraes. Se 20 anos atrás, e o próprio Lula fez menção da sua primeira diplomação como presidente eleito, era o simbolismo de alguém que não tinha educação formal, curso superior, poder chegar à presidência da República, um simbolismo muito político. Agora a gente vê discursos com simbolismo político e desafios muito concretos do ponto de vista jurídico do enfrentamento aos ataques às instituições democráticas. Não, e tem, assim, isso foi uma tônica nas duas falas, Exato. As duas falas que aconteceram, né? Para vocês terem uma ideia, Lula disse o seguinte, né? Que a democracia, ela não nasce por geração espontânea, né? Ela precisa ser cultivada e cuidado por cada um a cada dia, né? Além de semeada e cultivada, disse Lula, a democracia precisa todos os dias ser defendida. E, felizmente, ele disse, nestes tempos, né, que ele tratou como tempos de destruição e de ataque sistemático, não faltou quem defendesse a democracia no que Lula falou, neste momento tão grave da nossa história, né? Lula disse que precisava destacar o que ele chamou de coragem do Supremo e do Tribunal Superior Eleitoral, que, abre aspas, enfrentaram toda sorte de ofensas, agressões e ameaças. Isso também aparece, Lari, na fala do Alexandre de Moraes, que ele disse o seguinte, eu estou buscando aqui, né? Ele falou o seguinte, né? As pessoas que atacaram e que apostaram não conhecem. Eu vou trazer aqui, ó. Ó, achei. Seguindo a cartilha autoritária e extremista daqueles que, no mundo, não respeitam a democracia e o Estado de Direito, também no Brasil, grupos organizados, disse Alexandre de Moraes, atacaram a independência do Poder Judiciário, disseminando desinformação e discurso de ódio contra seus membros e familiares, inclusive ameaçando-os verbal e fisicamente. Esses extremistas, autoritários, criminosos, sigo aspeando a fala de Alexandre de Moraes, não conhecem o Poder Judiciário brasileiro. O Poder Judiciário brasileiro com coragem, o Poder Judiciário brasileiro com força. O Poder do Judiciário brasileiro tem serenidade e altivez e manteve a sua independência e imparcialidade, garantindo respeito ao Estado de Direito e a realização de eleições limpas, transparentes e seguras. Teve teve muito de desabafo, né? De quem teve. A presidente do Supremo Tribunal Federal, gente, chegou a receber um e-mail que trazia uma montagem com o rosto de uma parente muito próxima dela, agredida.
Assim, esse foi o tipo de coisa que passou a chegar para os ministros do Supremo Tribunal Federal, Larissa. E fez questão também, boa tarde, Dani, você, Yuri, a todo mundo que acompanha a gente no discurso de Alexandre de Moraes, também ficou claro onde ele tenta defender todos os pilares da democracia, cita nominalmente também a importância da imprensa, tenta separar, né, porque durante muitos momentos ali na eleição foi acusado de ir contra a liberdade de expressão, que é o argumento de quem acaba atacando as instituições ou o próximo, como se a liberdade de expressão não tivesse limites, né? Durante muitos momentos também em seu discurso, Alexandre de Moraes tenta destacar que defendeu a liberdade de expressão, defendeu a liberdade de imprensa, mas que também coube à Justiça Eleitoral como um todo, destaca o trabalho do STF, garantir as eleições. E mais uma vez, como era de se esperar, ficou constatada a ausência de qualquer fraude, qualquer desvio ou mesmo qualquer problema. Também conclui ali que, apesar de todos os ataques, Alexandre de Moraes também pega uma grande parte do seu discurso para falar nas fake news, conseguiu-se então ter o resultado das urnas e conseguiu continuar com o Estado Democrático de Direito, como a gente tanto acha importante. Dani, eu queria só destacar um pouquinho o discurso do presidente eleito também, claro, que me chamou muito a atenção como ele foi enumerando os ataques que foram sofridos durante esses meses de eleição. E alguns em especial, né? Primeiro ele fala que criaram obstáculos de última hora para que eleitores fossem impedidos de chegar aos seus locais de votação. Aqui uma crítica direta à questão da PRF. A gente acompanhou naquele domingo, onde teve denúncias no domingo de votação, no segundo turno, de que a PRF estaria impedindo no Nordeste ônibus de chegar com eleitores. Naquele momento, teve ali uma parte de crítica até do próprio PT, que Alexandre de Moraes não teria ido com tudo para cima da PRF. Depois, o presidente da corte até se justificou, dizendo que era preciso, né, investigar. E também ouvi que foi importante naquele momento que Alexandre de Moraes soubesse manter a calma, que durante o período eleitoral, durante o horário de votação das urnas abertas, se ele fosse também com tudo para cima da PRF, ou do presidente da instituição, também poderia se dizer que ele estava favorecendo o outro lado. Então, nesse momento agora, a gente escuta também que Lula, como um todo, como agora o Ministério da Justiça, vai ter todo um trabalho nessas instituições, nessas polícias, de conseguir separar a política. Então, tem um recado direto de Lula nisso aqui também. Tem um recado à elite, como a gente comentou há pouco, intimidaram os mais vulneráveis, com risco de demissão sumária, caso contrariassem os interesses de seus empregados. Então, ele vem nesse discurso, falam durante uma parte do discurso parecido com Alexandre de Moraes, na defesa da democracia, claro, contrário às fake news, mas aqui eu achei que Lula não foi tão direto, foi direto a quem ele atribuiu todas as dificuldades durante o processo eleitoral. Foram duas vezes, tá, que ele fala a elite, em especial os operadores de mercado. Esse trecho que a Larissa está trazendo vem dentro do seguinte contexto. Lula disse que não foram poucas, abre aspas, né, as tentativas de sufocar a voz do povo. Os inimigos da democracia lançaram dúvidas sobre as urnas eletrônicas, cuja confiabilidade é reconhecida em todo o mundo. E aí, Alexandre de Moraes, no discurso dele, complementa, né? Ele fala, o ataque aos sistemas eleitorais é uma tônica mundial há pelo menos 10 anos, não importando o sistema de voto. A tônica do extremismo é desqualificar o sistema eleitoral. Não importa se por meio do voto eletrônico, por meio do voto impresso ou por meio do voto em carta. E aí ele está falando, por exemplo, do que aconteceu nos Estados Unidos, onde voto de papel, semanas de apuração. E sempre, e Donald Trump, né, lançou uma corrente da qual ele não se largou até hoje, para dizer que também, na verdade, ele ganhou, não perdeu e tentou também, assim como alguns grupos extremistas estão nas ruas ainda pedindo, né, que não haja posse, Trump silenciou e estimulou, segundo o Congresso dos Estados Unidos, investigou e vem disseminando para o público, né, estimulou a invasão, uma tentativa de golpe nos Estados Unidos. Voltando para o discurso de Lula, ele diz o seguinte, né, ameaçaram as instituições, criaram obstáculos de última hora para que os eleitores fossem impedidos de chegar a locais de votação, aqui ele está falando da PRF, como a Larissa estava contando, tentaram comprar o voto dos eleitores com falsas promessas e dinheiro farto, desviado do orçamento público, intimidaram os mais vulneráveis com ameaças de
de suspensão de benefícios e trabalhadores com risco de demissão sumária. Quando se esperava um debate democrático, a nação foi envenenada com mentiras produzidas no submundo das redes sociais. Eles semearam o ódio e o país colheu uma violência política que só se viu nas páginas mais tristes da nossa história. Ele fala que o Lula, num outro momento, ele fala que o governo Bolsonaro tinha o apoio do que ele chamou do sistema financeiro, né? Um projeto, eu estou tentando achar aqui exatamente qual foi o termo, que Lula utilizou, né? Dizendo que havia ali, na verdade, apenas que esse projeto de Bolsonaro estava muito alicerçado nos interesses da elite. Quando o Nakagawa puder entrar aqui conosco, vocês me avisem, porque eu quero ouvi-lo a respeito disso, Yuri Pita. Pois é, Dani, estava pregando aqui um pouco antes de fazer essa lista que você e a Larissa descreveram, que o discurso do presidente eleito Lula falava era isso, que daí já para uma narrativa mais política, de que do lado dele, ele representava o projeto de reconstrução do país com ampla participação popular e, do outro lado, um projeto de destruição do país ancorado no poder econômico e na indústria de mentiras e calúnias jamais vista na história, como ele definiu, ou seja, também vendo que por meio da imposição de um poder econômico, seja com recursos do próprio Estado, quando ele faz essa menção do desvio de orçamento público, seja quando faz menção a empresários que tentaram coagir os seus empregados, e uma série de casos veio à tona ao longo da campanha eleitoral, principalmente no segundo turno, mas já no primeiro turno, faz essa construção do que era a disputa de 2022, do que foi o discurso de 2022 e agora, saindo-se vencedor, faz essa menção às duas visões de mundo, como ele classificou, de formas muito antagônicas na disputa eleitoral. Claro que há uma hiperbolização dos riscos à democracia, mas que, de fato, nós vimos, nós acompanhamos, narramos, cobrimos uma série de momentos em que, sim, o sistema democrático, as instituições democráticas do país foram colocadas sob pressão, sob risco, foram alvo de mobilizações, não só de discursos, mas principalmente de mobilização de pessoas com o objetivo, sim, de tentar uma ruptura ou, ao menos, de coagir essas instituições em nome de um projeto em detrimento de outro projeto político. Seja como for, o que fica da tônica de ambos, seja do vencedor, Lula e Geraldo Alckmin. É importante mencionar também quantas vezes foi mencionado o nome de Geraldo Alckmin, não só por Lula, mas pelo presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes. Mas ambos com essa tônica também de que prevaleceu e que o Brasil tem sim uma consolidação, ou tem pelo menos instituições democráticas fortes o suficiente para enfrentarem um momento de maior risco desde que foi restabelecida a democracia no país, lá no meio, em meados dos anos 80. E me chamou a atenção também, Dani, a questão de tanto Lula quanto Alexandre de Moraes, eu comentava há pouco, tentar separar a liberdade de expressão, nesse bolo entre a liberdade de imprensa também, do discurso de ódio. Estava pegando uma fala aqui, né, também do presidente eleito, que fique bem claro, jamais renunciaremos à defesa intransigente da liberdade de expressão, mas defenderemos até o fim o livre acesso à informação de qualidade, aqui combatendo, né, as fake news, sem mentiras e manipulações que levam ao ódio e à violência política. Deixa eu trazer o Fernando Nakagawa, porque agora ele está aqui conosco já. Naka, bem-vindo, obrigada pela presença aqui no CNN 360. Está aqui, né, de um lado, um projeto de reconstrução do país com ampla participação popular, disse Lula, se referindo à chapa dele, né? Do outro, um projeto de destruição ancorado no poder econômico e numa indústria de mentiras e calúnias jamais vista ao longo da nossa história. Naka, queria um pouco, vamos tentar costurar de novo essa menção, né, a um dia onde está tendo som e fúria nos mercados aqui no Brasil. Ibovespa chegou a cair 4%, não sei como está caindo agora, com a possível indicação de Aloysio Mercadante para a presidência do BNDES. Dani, boa tarde a você, todo mundo que está aqui com a gente na tela. Me chamou a atenção
quando ele faz menção, por exemplo, alguns aspectos. Foi um discurso muito mais político, obviamente, né, como vocês estavam discutindo agora, mas chama atenção em alguns aspectos quando ele dá a entender que algumas das notícias falsas que foram propagadas tiveram um interesse financeiro. Então ele diz que ele fala que semear, cultivar a democracia é importante, porque eu preciso defender daqueles que tentam a qualquer custo sujeitá-la, a democracia, a seus interesses financeiros e ambições de poder. Portanto, não seria apenas uma questão política a disseminação de fake news. Outro aspecto que me chamou a atenção é quando ele diz, Lula defende, que é preciso uma regulamentação, uma legislação mais dura e eficiente para o combate à circulação, à propagação de informações falsas. E aí ele diz aqui, ele dá a entender que a gente fala especialmente das plataformas digitais. O mundo financeiro, Dani, não acompanhou aqui meio de canto de olho os discursos lá na cerimônia, mas o dia hoje é, de fato, olhando para outra coisa, os nomes possíveis para a equipe econômica. Então, a hipótese de termos o rumor, que cresceu muito nas últimas horas, desde o fim de semana, de Aloysio Mercadante à frente do BNDES, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, esta hipótese é encarada de maneira muito negativa pelo mundo financeiro. Por um aspecto, o BNDES, na gestão do PT, adotou um tipo de juro, a TJLP, é uma sopa de letrinhas, peço desculpa, mas é uma taxa de juro de longo prazo que era subsidiada. E a sociedade pagava essa diferença. Era um juro oficial do BNDES que era menor que a Selic. Quem pagava essa diferença? O Estado brasileiro, o Tesouro Nacional. Hoje, essa taxa não existe mais. Durante o governo Temer, iniciou-se um processo de fim da TJLP. O temor é que volte a história do juro subsidiado com, por exemplo, Aloysio Mercadante, que é historicamente um economista mais intervencionista do que outros que a gente tem na centro-esquerda, por exemplo. Então, esta hipótese chama muito atenção e foi recebida de maneira muito, muito negativa desde o início do dia, pior do que, por exemplo, quando a primeira reação negativa ao nome de Fernando Haddad, Dani. Como é que a queda agora está em quase 2,5%, é isso? Isso, agora, neste momento, a Bolsa cai 2,64%, o Ibovespa, aos 104 mil pontos, e o dólar sobe 1,66, R$ 5,32. Neste momento, o real é a pior moeda entre as 40 mais negociadas do planeta, com temor de um BNDES mais intervencionista, com juros subsidiados, o que distorceria todo o mercado de crédito de longo prazo, e também com a hipótese de uma mudança na lei das estatais, exatamente para, por exemplo, poder ter uma pessoa como Aloysio Mercadante no BNDES, uma estatal que, pela lei das estatais, teria de ter um crivo mais rigoroso e talvez o nome dele não passasse. Vamos fazer o seguinte, a gente vai destrinchar todos os aspectos, inclusive trazer mais cotados aqui ao longo do 360. Lula foi às redes sociais pedir desculpa pela emoção. Por quê, gente? Ele chorou ao ser diplomado presidente da República. Dá uma olhada. Em primeiro lugar, quero agradecer ao povo brasileiro pela honra de presidir pela terceira vez do Brasil. Na minha primeira diplomação, em 2002, lembrei da ousadia do povo brasileiro em conceder para alguém tantas vezes questionado por não ter diploma universitário, o diploma Eu quero pedir desculpas a vocês pela emoção.
Ele trouxe o raciocínio completo nas redes sociais. Ele disse: quem passou o que eu passei nesses últimos anos, estar aqui agora é a certeza de que Deus existe. Eu sei o quanto custou não apenas a mim, mas ao povo a espera para reconquistarmos a democracia. É uma trajetória, gente, que ganha um novo capítulo hoje com a confirmação, diplomado, Lula, contas aprovadas. Vamos trazer todo mundo para cá de novo. De uma história que já rendeu um filme, vão ter que fazer outro, né? Agora, já rendeu alguns, na verdade, né? Vão ter que fazer outro. E o próprio Stuquinha, né? Que é o Ricardo Stucker, o fotógrafo que acompanha Lula há décadas, né? Há mais de uma década. Ele tem planos, né? De colocar alguma coisa desse material nas ruas, na telona, né? Porque é, de fato, um senhor arco narrativo, né? Veio do Nordeste, chega em São Paulo, metalúrgico, torneiro mecânico, ditadura, sindicato. Do sindicato abre partido, disputa uma, perde, duas, perde, três, perde, quatro, perde, na quinta ganha de novo, se reelege, faz a sucessora, vê a derrocada dessa sucessora de perto, não consegue salvá-la da degola do mandato, Dilma Rousseff, e depois vai ele próprio preso por mais de 500 dias. O juiz que o condenou vira político, apoia Bolsonaro, o que acaba tirando um pouco o lustro do resultado das operações promovidas por ele, dentro inclusive do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República, de quem havia ali nos próprios grupos isso apareceu, né? Então não se trata de juízo de valor, foi algo que foi amplamente divulgado. E em meio a tudo isso, o Supremo entende que esse homem não teve um julgamento justo, o tira da cadeia, anula as condenações, não uma, mas duas decisões nesse sentido. Lula disputa a eleição e impõe a primeira derrota a um presidente que disputava a reeleição no cargo, impedindo, então, a reeleição de Jair Bolsonaro. A gente traz aí, então, o contexto dessa fala de Luiz Inácio Lula da Silva. Antes, meninos, de vocês falarem um pouco, quer fazer um comentário sobre isso, Yuri? Não, acho que só para a gente dar um contexto ainda mais histórico disso, né, Dani? Pensar que a única pessoa que voltou à presidência da República na história do Brasil foi Getúlio Vargas, só que ele chegou por meio de um golpe, enfim, na Revolução de 30, instituiu o Estado Novo em 37 e depois conseguiu se eleger em 1950. No caso de Lula, não, são 3 eleições vencidas. Isso é um feito, de fato, inédito, não só no Brasil, mas se pensar, mesmo nas maiores democracias, poucas pessoas têm esse tipo de renascimento político. Brasileiro... Deixa eu só um pouquinho, Lari, para eu poder aqui trazer informação, né? A Gabi Coelho confirma que Lula continua no Tribunal Superior Eleitoral, tinha muitas autoridades ali. Edu, se você tiver depois um pouquinho as imagens da chegada, né, antes ou do início da cerimônia, para as pessoas terem uma ideia da quantidade de autoridades que estava presente. Então, nessa sala privada que fica atrás ali do plenário do TSE, Lula segue cumprimentando pessoas. Agora, depois, e aí eu trago essa informação de bastidor, vai haver uma programação para os principais aliados. Tá aí, ó, você vê ministros do Supremo todos caminhando, toda essa gente vai conversar, circulando. Eu tô mandando a mensagem para as fontes lá, né? O clima, o que as fontes me passam, né? Lira, o mais contido das autoridades presentes. De resto, todo mundo bastante circulando. Você viu, passou ali Gilmar Mendes, passou por ele o presidente do Tribunal de Contas da União também, ministro Bruno Dantas. Lira, o mais contido nos bastidores, e depois vai ter uma espécie de converscote ali do Lula, que quem souber morre onde é, ninguém quer me contar de jeito nenhum onde vai ser, mas vai ter essa conversa do núcleo mais duro ali, o Lula, a Janja, alguns assessores, os aliados mais próximos, os ministros já nomeados, muito provavelmente. Está aí também nessa imagem Jerônimo, o eleito, o governador da Bahia, batendo papo ali, conversando ao lado da Gleisi. Agora sim, Lari, com você. Não, só ia dizer que também o brasileiro, ele gosta de redenções, né? Então, assim, independente de apoiar ou não, a história é uma história de filme, né? Eu cobri, na época, em 2018, fiquei 15 dias em Curitiba, quando o Lula foi para lá, para a PF de Curitiba. E quando eu me lembro, se você for pensar,
o período é curto, né? Não tem nem 4 anos, estava até confirmando a data que quando o Lula se entrega, 7 de abril de 2018. Então foi uma reviravolta também em um período muito curto em 4 anos, se a gente for pensar que ele ficou 500 dias preso. Quando eu conversava com o pessoal lá em 2018 sobre essa prisão de Lula, por mais que a gente ouvisse um discurso de que ele ainda vai dar a volta por cima, parecia muito impossível, muito improvável disso acontecer, de que 4 anos depois ele voltasse ao poder, que fosse ali retirado as denúncias contra ele, que ele voltasse ao poder enquanto voto popular mesmo, né, de forma democrática e derrotando aquele que ele acusou de ter colaborado também para a sua prisão, junto com o juiz, o então juiz, agora senador eleito Sérgio Moro.